Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos Ferrari, sou professor de literatura e um dos idealizadores e apresentadores do podcast Café para Dois. E quero conversar com você sobre as obras literárias exigidas pelo vestibular da FUVEST este ano. Começando por este livro, clássico da literatura brasileira, muito conhecido, que é Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Uma obra, talvez certamente a obra mais importante, mais célebre e mais popular do arcadismo brasileiro. E caso você vá ler este livro, ou esteja lendo, ou já leu, é sempre importante lembrar o que foi o movimento Arcade, né? O que foi o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, e a importância que esse movimento teve, sobretudo no Brasil, e não só na literatura brasileira, mas também em outros aspectos. O arcadismo, ou neoclassicismo, ele se desenvolveu, tanto em Portugal quanto no Brasil, a partir da segunda metade do século XVIII. Século XVIII que nós também conhecemos como o século das luzes, né? Que foi o século da ilustração, do iluminismo. E é preciso lembrar sempre que esse século das luzes, né, ele tem tanto um momento, né, que nós poderíamos chamar de um momento artístico, estético, no qual o arcadismo está inserido, mas também um momento ideológico, né, porque o iluminismo foi um movimento filosófico e político, né, de contestação da ordem social então vigente, de contestação daquele mundo do antigo regime, né, das monarquias absolutistas, do domínio forte do clero e dos inúmeros abusos da nobreza, né? Então o iluminismo, ao fazer esse resgate da razão, ele vai incorporar também uma forte presença crítica em relação às estruturas vigentes ali naquele final de antigo regime, cada vez mais em crise, né? A gente sabe que o final do século XVIII vai ser marcado justamente pela Revolução Francesa, né? Pela queda, né? Ou seja, pela derrocada daquele antigo mundo das monarquias absolutistas. Mas é importante lembrar que esse resgate da razão, da racionalidade, né, tão importante para os iluministas, significa, sobretudo, a negação do dogma, né? Quando eu falo em valorizar a razão, eu quero dizer a possibilidade do indivíduo pensar a sua própria realidade, pensar o seu próprio mundo, pensar a sociedade e pensar a natureza com a sua própria cabeça, né? A partir da sua própria capacidade de entender, de interpretar, de analisar fenômenos e acontecimentos. Ou seja, eu com a minha própria razão sou capaz de entender o mundo e dar significado a ele, em vez de eu simplesmente acatar o dogma, né? Aquele conhecimento que vem revelado pela fé, né? Aquele conhecimento já instituído pelo pensamento religioso, e se é dogma, ele é inquestionável. Se é dogma, eu aceito, eu concordo, né? Eu acredito, eu não duvido. E a gente sabe que a dúvida é o motor do pensamento científico, né? O motor das grandes descobertas científicas. Então o que eu quero dizer é que o iluminismo, ao resgatar a razão, ao trazer a razão para o centro, ele está se opondo, obviamente, ao barroco, né? A todo aquele século XVII, que é, portanto, né, o século anterior, tão dominado pela Igreja Católica no contexto da Contra-Reforma, né? Durante o período contra-reformista, a Igreja Católica, temendo perder mais fiéis para as novas igrejas surgidas a partir do contexto da Reforma Protestante, ela vai ser muito mais controladora, persecutória, né? O ensino será basicamente jesuítico, né? Dominado pelos padres da Companhia de Jesus, haverá censura, haverá perseguição, inquisição, ou seja, todos aqueles que ousavam pensar com a sua própria cabeça e questionar os dogmas estabelecidos eram rapidamente perseguidos, presos, até mesmo queimados, né? Então nós estamos num século em que a razão volta a triunfar. E como é que a literatura Arcade vai se colocar nesse contexto, né? Bem, você lembra que o barroco, que veio antes, se a gente quisesse definir a literatura barroca, essa literatura, portanto, né, do século XVII, nós poderíamos usar algumas palavras como excesso, exagero, dilema, contradição,
sofrimento, angústia, dilaceração, o poeta dividido entre o céu e a terra, entre a fé e a razão, entre o corpo e o espírito e, sobretudo no barroco, né, esse excesso de engenhosidade verbal, né, quantas antíteses, paradoxos, metáforas, essa necessidade que o poeta barroco tinha de complicar o texto, né, recheando de conotações, de figuras de linguagem, demonstração da sua engenhosidade, o que tornava, né, em certo sentido, a literatura barroca bastante artificial e bastante complexa, né? Difícil de ler, sobretudo para leitores dos dias de hoje. O que o arcadismo trazia, né, como característica? A simplicidade. Ou seja, vamos cortar os excessos, vamos cortar os exageros, vamos deixar de lado essa afetação da literatura barroca e vamos procurar uma literatura marcada por valores como simetria, equilíbrio, clareza, proporção. Ou seja, vamos trazer de volta à literatura aqueles valores que marcaram a literatura da Antiguidade Clássica, ou seja, a literatura feita pelos gregos e romanos da Antiguidade. Por isso, os Árcades são também chamados de neoclássicos, né? São os novos classicistas. São aqueles que vão beber novamente na fonte dos gregos e romanos e vão colocar todos esses valores que eu acabei de dizer no centro da sua produção literária. Além de simetria, equilíbrio, clareza, objetividade, né? Uma linguagem literária menos afetada, com menos metáforas, com menos figuras de linguagem, também o ideal, que esse era o ideal dos Árcades, já era o ideal dos gregos e dos romanos, que aqui vai ser reciclado, o ideal de imitação. Para o Árcade, o papel do escritor, o papel do poeta é imitar a natureza tal como ela é. Não precisa enfeite, não precisa adorno, não precisa dourar a pílula. Vamos escrever da mesma forma que a natureza é, né? Ou seja, a literatura deve ser uma expressão racional e objetiva da natureza, uma cópia da natureza, uma imitação do que ela é, ou, para usar uma palavra que os gregos gostavam, mimesis, né? Mímese, imitação. Então, os nossos Árcades, inspirados pelos ideais iluministas, que trazem a razão e opõem-se, portanto, à Contra-Reforma e ao Barroco, vão propor uma literatura também da simplicidade, né? E eles eram tão ligados a essa tradição greco-romana, né, que nós chamamos de tradição clássica, que eles não só vão buscar essa literatura voltada para a mímese, para a cópia, para a expressão racional e objetiva, essa arte voltada para o belo e para o verdadeiro, como eles vão trazer de volta também alguns temas que certos poetas da antiguidade consagraram. Quando eu digo trazer de volta, né? Quando eu falo imitação e cópia, talvez você imediatamente pense assim, peraí, então os poetas Árcades, esses poetas do século XVIII, vamos botar aqui, né? O Tomás Antônio Gonzaga no meio, eles simplesmente imitavam o que os gregos já fizeram, simplesmente copiavam o que os romanos também já fizeram lá na Antiguidade. Mais ou menos. Porque quando nós pensamos em literatura, quando nós pensamos em poesia, nós, né, que somos herdeiros do romantismo e de tudo que veio depois dele, nós geralmente associamos a criação artística à ideia de originalidade, né? O que um artista do século XIX para frente mais deseja? Ser original, ser diferente, romper, né? Buscar a ruptura, buscar algo que ninguém nunca tenha feito, que ninguém nunca tenha dito. Ou seja, o ideal de originalidade, ele está, digamos assim, como ele é o centro da produção artística do romantismo para frente. O eu expressar a sua peculiaridade, a sua particularidade. Mas não era assim até o século XVIII, né? Não era assim até antes do romantismo. Nós estamos aqui num mundo em que há certos poetas e certas obras que são tidas como modelos. São modelos pela sua qualidade, são modelos porque permanecem, são modelos porque nunca morrem, né? Porque são clássicos, e clássico é isso mesmo, né? É aquilo que você lê e nunca sai de moda. Então, partindo desse pressuposto, um poeta do século XVIII, um poeta Árcade, vai voltar aos seus modelos, aos seus mestres, e vai ou imitar, tentar fazer igual,
ou tentar superar, mas tomando aquelas obras como modelos a serem seguidos, né? Eu estou pensando aqui em poetas como Horácio, Roma, né, em poetas como Virgílio, também romano, autor das Bucólicas, ou em poetas até mais antigos, gregos, como Teócrito, Anacreonte, que vão ser os mestres, os modelos a serem copiados, imitados e retomados pelos Árcades. E vejam, eles tinham tão em mente nessa ideia da imitatio, da imitação, que até os temas vão ser os mesmos. Ou seja, eles vão voltar lá no Horácio, no Virgílio, no Teócrito, nesses grandes poetas da antiguidade, e já que eles buscam a simplicidade, a objetividade, a expressão harmoniosa, clara e equilibrada, eles vão encontrar tudo isso, né? Toda essa busca de uma literatura que, portanto, se opõe ao barroco, né? No seu excesso de artificialismo, eles vão encontrar a resposta, porque eles estão procurando, na natureza. Então serão poetas que vão se voltar para a natureza, claro, uma natureza também um pouco, não é exatamente a natureza tal como ela é, né? Na natureza Árcade tá sempre sol, nunca tá chovendo, nunca tá nublado, né? Não tem mosquito, ela é sempre pacífica, amena, né? Riachos e campos verdejantes e ovelhinhas e montes, ou seja, é uma natureza um tanto quanto idílica, um tanto quanto idealizada, mas é ali que esse ideal de simplicidade arcádico se concretiza. Essa natureza bucólica, aliás, essa é a palavra que eles mais adoram, né? O bucolismo, a tranquilidade, viver com o mínimo necessário, de preferência sendo um pastor. É por isso que muitos poetas árcades vão se transformar, né, se transmutar, vão se converter em pastores. Eles não eram pastores. E quando eu digo pastor aqui, eu digo alguém que cuida de gado, ovelha, né, que pastoreia animais. Eles não eram. Eram homens cultos, muitos advogados, juízes, magistrados, né, pessoas aristocratas, enfim, membros da elite. Muitos viviam em cidades. Mas, como o ideal deles era o ideal de simplicidade, que se concretizava, que se cristalizava na natureza, eles se faziam passar por humildes pastores que viviam em cabanas no meio do mato, numa natureza plena, bucólica, linda e amena, né? Então eles vão buscar poetas da antiguidade que já falavam disso e vão reciclar os seus principais temas. Por isso que a gente costuma dizer que o arcadismo, você já percebeu que o arcadismo não é muito original, e eles nem queriam ser mesmo, né? Eles vão trazer temas que de tão batidos, de tão surrados, de tão repetidos, ficaram conhecidos como clichês, né? São os clichês árcades. Clichê é a ideia velha, né? É a coisa feita, repetida. Enfim, alguma coisa que vai sendo sempre retomado, sem originalidade. Ou, se você quiser usar um outro termo, não clichê, lugar comum, né? Um lugar comum, ou ainda uma tópica. São 5 os clichês do arcadismo, certamente você deve lembrar disso. Fugere urbe, e todos em latim, claro, né? Traindo, obviamente, essa herança clássica, essa herança do mundo romano. Fugere urbe é um dos temas da poesia árcade, aparece, por exemplo, no Marília de Dirceu. Fugir da cidade, fugir do mundo urbano, negar o barulho, o caos, a desordem da vida na cidade, obviamente, né, no momento em que as cidades europeias, sobretudo, estavam se adensando. Fugir da cidade e buscar o campo era uma forma de encontrar essa simplicidade pretendida. Depois, áurea mediocritas, essa é um pouquinho mais difícil de entender talvez, né? A mediania, ou até mediocridade, mas para nós essa é uma palavra com um contexto um pouco pejorativo, né? Não para eles. A mediocridade dourada, né? Áurea, auros, ouro, significa a ideia de que para ser feliz você precisa encontrar o meio termo. E isso os árcades repetiam muito, né? Isso aparece já no primeiro poema, o poema de abertura, a primeira lira do Marília de Dirceu. Não preciso ser rico para ser feliz, né? Não preciso acumular muitos bens, não preciso ter muitas roupas, muitas casas, preciso ter uma casa só, alimento suficiente, roupa suficiente, ou um lugar confortável para viver em paz. Não quer dizer que os árcades pregassem a pobreza, não é bem assim, não é a miséria, nem rico nem pobre, né? Nem muito ao céu, nem muito à terra.
a mediania, o meio termo em que você pode viver só com aquilo que é essencial, sem querer ir além daquilo que você pode ter, daquilo que é necessário para você viver, né? Áurea Mediocritas. Outro tema que os Árcades adoravam repetir, outro clichê da literatura antiga, Carpe Diem, que é, traduzindo assim, né, literalmente colha o dia, mas alguma coisa como aproveite o dia, aproveite o agora, viva os prazeres do momento presente, agora, sem deixar para depois. Inutilia truncat, cortar o inútil. E aqui, obviamente, isso refere também à linguagem, né? Cortar os adjetivos em excesso, as metáforas em excesso, as figuras de linguagem em excesso, cortar o que é desnecessário para chegar a essa objetividade da linguagem neoclássica. E, para terminar, locus amenus, o lugar ameno, o lugar aprazível, essa natureza que servia de cenário para a poesia Árcade, né? Se você parar para pensar, Fugere urbem, aurea mediocritas, carpe diem, inutilia truncat locus amoenus, F-A-C-I-L, fácil, né? Se você quiser memorizar, é só pensar nas letras iniciais. Fácil. O arcadismo é muito fácil, né? E dentro desse contexto da literatura Árcade, nós temos um nome aqui no Brasil que é fundamental, que é o nome do Tomás Antônio Gonzaga. Agora, a gente precisa entender que aqui no Brasil, o arcadismo ele também se tingiu assim, de cores locais. Ele também teve uma influência, uma importância na nossa história local, né, na nossa literatura. Alguns vão dizer, alguns críticos estudiosos chegam a afirmar que os poetas árcades brasileiros teriam sido os fundadores de uma literatura brasileira, ou seja, os iniciadores de uma literatura que não era simplesmente uma literatura feita no Brasil, né, por portugueses ou até mesmo por outros estrangeiros de outros lugares que vinham para cá e escreviam aqui, escreviam no Brasil, né? Talvez o arcadismo, na visão, por exemplo, do professor Antônio Cândido, né, um dos maiores, talvez o maior especialista em literatura que nós tivemos, ele vai afirmar: é no arcadismo que surge pela primeira vez uma literatura feita por brasileiros para brasileiros no Brasil. Ou seja, uma literatura que vai ser consumida aqui por leitores brasileiros e por escritores que pela primeira vez sentem dentro deles uma percepção, tem uma percepção de pertencimento a este lugar, ao Brasil colônia, que era obviamente propriedade de Portugal. Mas são os primeiros poetas que vão ter um sentimento de nativismo, de pertencimento ao Brasil, que eram brasileiros e não portugueses. A gente lembra que é no arcadismo brasileiro que vai surgir pela primeira vez o tema do indígena, retratado com dignidade. É o caso do livro Uruguai, do Basílio da Gama, em que nós temos ali o personagem indígena representado com destaque na obra, né, nessa epopeia. Ou seja, talvez seja no arcadismo o momento em que começa a aparecer uma literatura verdadeiramente nossa, feita por escritores que se julgavam brasileiros e que escreviam para brasileiros, num lugar muito especial. E quando eu penso arcadismo, eu penso imediatamente em Minas Gerais, né, na chamada Escola Mineira. Até porque nós falamos de século XVIII, né, iluminismo, e quando eu penso em século XVIII no Brasil, eu penso ouro, né? Eu penso no ápice, no auge da sociedade do ouro, da extração mineradora, que vai ter Minas Gerais como centro. E dentro desse centro, né, da explosão do ouro, Ouro Preto, que na época era chamada de Vila Rica, que era uma cidade que teve um desenvolvimento enorme, até porque quando se descobriu o ouro em abundância em Minas Gerais, ali no século XVIII, gente do país inteiro começou a correr para lá, numa verdadeira corrida do ouro. E Vila Rica, naquela época, né, se tornou uma espécie de cidade de todos, que recebia todos esses viajantes e que tinha, obviamente, o dinheiro do ouro e grandes estradas, grandes igrejas que estão lá até hoje, né? Ou seja, nós temos então uma grande cidade. Nós temos pela primeira vez um grande núcleo urbano. E eu acabei de falar que uma das tópicas, né, um dos movimentos básicos do arcadismo é fugir da cidade, renegar a vida urbana. E nós já temos pelo menos uma grande cidade, para os padrões da época, que era Vila Rica, né? E ali viviam alguns grandes sujeitos, alguns poetas, que serão os poetas do arcadismo brasileiro. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, que não era brasileiro,
era português, mas passou uma parte da sua vida lá em Vila Rica como juiz, como magistrado, um homem muito culto, né, formado na Europa. A mesma coisa Cláudio Manuel da Costa, que seria o inaugurador, né, o pai, o fundador do nosso arcadismo. Eram membros da elite mineira, né, dessa elite que se formou em torno de Vila Rica e que não estudavam no Brasil, até porque nessa época o Brasil não tinha sequer universidades, né, não se podia nem imprimir livros no Brasil nessa época. Então esses filhos da elite local eram mandados para Portugal, onde estudavam direito, sobretudo, né, na Universidade de Coimbra, e lá o Tomás Antônio Gonzaga, português, mas enfim, outros membros, né, do arcadismo, como Basílio da Gama, como Cláudio Manuel da Costa, como Alvarenga Peixoto, tinham acesso a ideias iluministas, né? Bebiam diretamente na fonte. Ideias que contestavam o direito divino dos reis, ideias, por exemplo, associadas a reformas na sociedade, por exemplo, a distribuição do poder em executivo, legislativo e judiciário, que é uma ideia do Montesquieu, né? A razão, contra o colonialismo, a favor do indivíduo, tudo isso eles bebiam lá na fonte na Europa e voltavam para o Brasil e encontravam uma colônia atrasada, que não se desenvolvia, sujeita aos mandos e aos desmandos da coroa, impostos pesadíssimos, né? Você deve lembrar das aulas de história, por exemplo, o quinto, que era um imposto que Portugal colocou, né, impunha a extração do ouro aqui no Brasil, que de todo o ouro que você achasse naquela época, e até certo ponto o ouro realmente era abundante, um quinto, ou seja, 20%, era confiscado, né, abocanhado pela coroa portuguesa. E outros impostos, governantes corruptos, incompetentes e nenhum desejo de desenvolver essa região, né? Portugal só queria tirar o máximo de riqueza possível sem entregar nada em troca. Então imagine esses poetas cultos, formados na Europa, com as mais avançadas ideias iluministas, olhando, por exemplo, a independência das 13 colônias, né, na década de 1770, com ideais republicanos, liberais, voltando para cá. Obviamente cresceu neles um sentimento de inconformismo político, né? Um desejo também de contestar essa ordem colonial opressora. E não é à toa que foi justamente em Vila Rica, no ano de 1789, que escritores, poetas, religiosos, magistrados, membros ali de uma intelectualidade local, vão se unir e vão tentar estabelecer a independência de Minas Gerais, né? Vão tentar transformar Minas Gerais numa república, sem abolir a escravidão, né? Esse é um ponto que a gente precisa dizer. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que era um movimento também bastante bairrista, né? Queria a independência só de Minas Gerais, mantendo a estrutura escravista, mas com independência política e numa república. Deu errado, né? Eles foram traídos, foram delatados pelo Joaquim Silvério dos Reis, né, que entregou o nome de todos os participantes em troca do perdão das dívidas que ele tinha com a coroa portuguesa. O fato é que essa tentativa de independência deu errado e todos os envolvidos foram presos. O Tiradentes, que era, digamos assim, não o líder intelectual, mas pelo menos o rosto mais conhecido e mais popular, ele que era um simples alferes, né, um simples soldado, foi preso, foi enforcado, foi esquartejado, as partes do corpo dele foram expostas ali, né, no caminho entre Rio e Vila Rica. Mas o Tomás Antônio Gonzaga também estava no meio, né? Ele também era um dos integrantes, embora os historiadores divirjam um pouco. Alguns dizem que ele quase não participou da Inconfidência, né? Que ele não tinha tanta relevância, que talvez a prisão dele tenha sido injusta. Outros dizem o contrário, que ele era um cara muito importante, que teria sido cogitado até como futuro presidente dessa república independente. Não se sabe muito bem qual foi a participação deste poeta nesse grupo aí de insurgentes. O fato é que ele foi preso também e foi mandado para o exílio e ficou 3 anos na cadeia, depois foi expulso do Brasil e terminou a sua vida lá na África, em Moçambique. E isso tem tudo a ver com o livro que a FUVEST está pedindo. Porque esse livro começou a ser escrito pelo Tomás Antônio Gonzaga ainda antes da Inconfidência Mineira, antes desse
projeto que deu errado, que nem chegou a acontecer, né? Antes mesmo que eles tentassem fazer a sua sublevação, eles foram traídos, quer dizer, foi um negócio que nem sequer aconteceu. Mas marcou, né, decisivamente a nossa história e esse desejo de sermos, né, brasileiros, de buscarmos o nosso país independente. Agora, antes da Inconfidência, o Tomás Antônio Gonzaga já estava escrevendo esse livro, Marília de Dirceu. Dirceu é um personagem. Na verdade, Dirceu é o eu lírico do livro. É quem fala, é a voz que fala em todos os poemas desse livro, que aqui são chamados de liras, né? Lira 1, lira 2, lira 3, sempre tem como voz o Dirceu, que é um pastor. A gente viu, né? O pastor era o ideal que o poeta Árcade gostaria de ser. Não é, mas gostaria de ser, né? Então ele se veste, ele se fantasia, ele se transforma no pastor Dirceu, que passa o livro inteiro falando com a sua musa Marília, também uma pastora, também uma mulher do campo, né? Por quem ele é apaixonado e a quem ele quer conquistar. Então ele passa o poema inteiro declarando o seu amor a Marília, ou convidando a Marília para passear na natureza, ou fazendo a Marília perceber, por exemplo, como é que é a passagem do tempo, enfim, coisas, ou pregando a superioridade da natureza em relação à cidade, todos aqueles clichês do arcadismo. A Marília nunca fala no livro, né? Na verdade, a Marília é só um pretexto, né? A Marília é só um pretexto para esse pastor Dirceu falar. Tanto que algumas pessoas já disseram, eu acho que elas estão certas, né? Que esse livro, embora se chame Marília de Dirceu, deveria se chamar, na verdade, Dirceu de Marília, porque ele só fala dele o tempo inteiro, né? Da rotina dele, como é que é a casa dele, qual é o trabalho dele, o que ele faz o tempo inteiro. O fato é que essa Marília, que é só um pretexto, né? Ela é uma musa, o que também era comum, né, na poesia do arcadismo. Todos os poetas arcádicos tinham a sua musa, alguns tinham até mais de uma, né? Era o pretexto para eles fazerem os seus versos. Ela era inspirada numa pessoa real. Porque o Tomás Antônio Gonzaga, nessa altura, ele já era um homem velho, para os padrões do século XVIII, né? Ele tinha ali já por volta de 40 anos, ele era um magistrado, um juiz, um homem, né, bem estabelecido, ali em Vila Rica, rico, né? E ele se apaixonou por uma moça, também de uma família rica da região, chamada Maria Joaquina Dorotéia de Seixas. Ela existiu de verdade e ela tinha, quando ele a conheceu, ela tinha apenas 16 anos. Ele tinha 40, ela tinha 16. Ele se apaixonou por ela e propôs casamento a ela. Mas a família não queria deixar, né? Acho que até com alguma sabedoria, né? Pela diferença de idade, óbvio, né? Ele já quarentão, ela ainda uma adolescente, mas também porque o Tomás Antônio Gonzaga tinha acabado de receber uma promoção e ele ia assumir uma comarca, né? Ele seria juiz na Bahia. Ele estava inclusive de mudança, ele já ia lá assumir um cargo em outro estado. E a família da moça também não queria que ela se ausentasse, etc, né? Então foi uma briga, quero casar, a família não deixa. E enquanto ele estava, digamos assim, preparando esse casamento, ou dando em cima dessa Maria Joaquina, apaixonado por essa moça, ele escreveu os poemas da primeira parte do Maria de Dirceu, que são poemas perfeitamente árcades, né? São poemas em que todas essas características que eu apontei vão aparecer, né? Todos esses temas, o bucolismo, o pastoralismo, a valorização da natureza, esse caráter otimista, né? Tão marcante da literatura árcade, tão diferente daquela coisa escura, fechada, deprimente, né? O problema é que veio a Inconfidência Mineira. O Tomás foi preso. Dizia-se, né, diz a lenda que a Maria Joaquina estava até preparando o seu enxoval já. A família já tinha cedido, já tinha autorizado o casamento, estava tudo certo, todo mundo feliz, quando vem essa tragédia na vida do Tomás Antônio Gonzaga. E ele vai escrever a segunda parte do seu livro na cadeia. Então os poemas que compõem a segunda parte do Marília de Dirceu, eles são nitidamente diferentes. E se você não sabe algo sobre a vida do poeta, talvez você fique perdido. Porque na primeira parte, o Dirceu está no meio da natureza, em lugares abertos, solares, luminosos, respirando ar puro, com as suas ovelhinhas, subindo os seus montes. E na segunda parte, ele está numa masmorra. Então o lugar aberto dá lugar a um lugar fechado, escuro, sem natureza. Como ele mesmo diz, estou aqui na minha sepultura, porque ele está preso.
né? E sem saber muito bem qual vai ser o seu futuro, para onde ele vai, qual vai ser a sua pena. O julgamento dos inconfidentes, né? O chamado Auto da Devassa, foi terrível, foi sofrido, eles começaram a se acusar, né? Começaram a se trair também, foi um negócio meio deprimente, e se arrastou por muito tempo, uma incerteza, a separação da sua amada, e nós percebemos que o tom dos poemas da segunda parte é um tom mais melancólico, né? Na segunda parte, o Dirceu vai falar sobre a saudade da Marília, ele vai comparar o seu presente de desdita, de infelicidade, com o seu passado de alegria. Ele vai sonhar com a possibilidade de, no futuro, reencontrar a Marília. Ou seja, são poemas num tom, né, mais triste, mais melancólico. Que é um ponto interessante a se pensar, né? Porque o arcadismo, o neoclassicismo, ele é uma literatura muito convencional, né? Da repetição de modelos que vinham da antiguidade, do poeta que se despe da sua biografia para virar um pastor, um homem rico, intelectual, formado na Europa, mas ele se faz passar por um homem de poucas letras, um homem simples que vive no campo. Porque todos faziam, né? Agora, na segunda parte, você percebe que existe uma identidade entre o eu lírico e o poeta, ou seja, entre o Dirceu, eu lírico, né, personagem, ficção, e o Tomás Antônio Gonzaga. Por quê? O Tomás Antônio Gonzaga está preso, separado da mulher que ele ama. O Dirceu também está preso, separado da mulher que ele ama. Ou seja, há uma identidade entre o escritor e o seu eu lírico. E é isso mesmo que você está pensando. O que o Tomás Antônio Gonzaga está fazendo aqui, de certa forma, é antecipando o romantismo. Então a segunda parte do Marília é uma espécie de parte, né, de poesia pré-romântica, que antecipa aquela busca de expressão do eu, do que eu realmente estou sentindo, do que eu realmente estou vivendo, dos meus dados biográficos, que o poeta jogava, né, nessa poesia romântica, que buscava justamente a sinceridade e não o fingimento. Então é interessante pensar no Marília como um livro que dialoga com a Inconfidência Mineira, que dialoga com esse contexto, né, de crise da colônia, de busca por uma identidade nacional e ao mesmo tempo uma espécie de transição da primeira para a segunda parte do arcadismo para o romantismo. Agora, o Tomás Antônio Gonzaga, que aqui é o escritor, ele vai virar personagem de uma outra obra, que é essa aqui, ó, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, em que ela vai narrar, né, poeticamente, todo esse contexto histórico da Inconfidência e, evidentemente, os poetas árcades, que eram uns dos seus protagonistas, vão aparecer com muito destaque, inclusive Tomás Antônio Gonzaga. E, claro que isso é assunto para uma outra aula, né, porque esse livro é muito complexo, mas, só para terminar, sabe que o Dirceu ficou sem a sua Marília, na cadeia, lamentando-se. Agora, o Tomás Antônio Gonzaga, e a Cecília Meirelles vai contar isso para nós nesse livro, ele foi exilado. Ele foi para Moçambique, ele nunca mais voltou ao Brasil, embora dali a alguns anos até fosse permitido que ele voltasse. A pena, né, já tinha passado, mas ele não quis voltar. Porque, na verdade, embora o Tomás Antônio Gonzaga fosse muito apaixonado pela sua Maria Joaquina Doroteia de Seixas, ele vai esquecê-la rapidinho, né? Porque quando ele chega em Moçambique, ele vai se envolver com uma outra mulher. Ele vai escrever só mais um poema, na verdade, vai abandonar um pouco a carreira literária, ele vai escrever só mais um poema e vai se casar com uma mulher chamada Juliana de Mascarenhas, moradora lá de Moçambique, filha de um traficante de escravos, filha de um comerciante de escravos. E essa Juliana de Mascarenhas, a nova paixão de Tomás Antônio Gonzaga, né, a sua nova Marília, aparece, é tema de um dos poemas mais bonitos do livro Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Também está na lista da FUVEST, mas esse é um assunto para uma outra conversa. Boas leituras, bons estudos para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.